Com vocês no vídeo de hoje, se o jornal Folha de São Paulo, ele segue, de fato, a sua missão, a sua visão e os seus princípios e valores. Então eu tive a curiosidade de entrar no site deles para ver todas essas diretrizes empresariais que eles se autodeterminam buscando chegar em algum lugar ou buscando atingir algum objetivo de qualidade, enfim. Toda empresa tem a sua missão, tem seus valores, tem seus princípios. Vamos agora analisar, eu vou até deixar aqui na tela para vocês, enquanto eu vou lendo, quais são as missões, os valores e os princípios. Vamos passar ponto a ponto e aí eu vou junto com vocês fazer uma reflexão para verificar se de fato eles cumprem ou se é somente uma lorota, um texto bonitinho para inglês ver. Então vamos lá. Começando pela missão da Folha de São Paulo. Produzir informação e análise jornalísticas com credibilidade. Então já vamos parar aqui na palavrinha credibilidade. Não foram poucas as vezes que eu peguei reportagens, notícias na Folha, onde a manchete sinalizava para uma direção, induzia os leitores a pensar em alguma coisa, principalmente quando se referia ao Bolsonaro, e aí quando você ia ler o corpo, ler toda a notícia, não era bem aquilo que a manchete sinalizava. E por que eles fazem isso na minha interpretação? Os jornais, de um modo geral, sabem que hoje, até pelo volume gigantesco de informações que o cidadão tem acesso pelo celular, pelas redes sociais, muitos ficam apenas na manchete. Então, muitas das vezes, a manchete ela costuma ser tendenciosa quando envolve política e quando envolve Bolsonaro, que é para levar o leitor a ter uma interpretação que não é bem aquilo que a manchete de fato diz. Então, quando você tem um jornal onde algumas notícias, a manchete não reflete o conteúdo completo, todo o texto, eu acho que só por esses exemplos, só por essas ocorrências, a credibilidade já não existe mais. Porque hoje, por exemplo, o jornal da Folha de São Paulo, eu não consigo ficar somente na manchete, principalmente quando a manchete já quer te direcionar para o entendimento. Porque eu já não confio mais. Já perdeu a credibilidade. Dependendo do que está na manchete, eu me sinto obrigado a ler o corpo da reportagem para verificar se ambas estão dizendo realmente a mesma coisa. Então, isso para mim já enterra a credibilidade. Tudo bem, uma coisa ou outra tem credibilidade na Folha? Óbvio. Qualquer órgão de imprensa tem alguma credibilidade em algum dos seus cadernos. Mas no caderno de política especificamente, eu pelo menos não sinto confiança, não vejo credibilidade da Folha. A outra palavrinha, transparência. Então estamos aqui, ó. Produzir informações, análise jornalísticas com credibilidade e transparência. A transparência também, e aí não é só um problema da Folha, eu vejo que é um problema de todos os órgãos de imprensa, que é o seguinte: muitas vezes algumas notícias bem estranhas surgem e o repórter alega, até porque a Constituição permite, que foi uma fonte que passou para ele tal informação e que ele não vai revelar. Ok, a Constituição garante isso. Só que a partir do momento que eu não tenho certeza que essa fonte de fato existiu para produzir uma determinada reportagem, para mim isso já não é algo transparente. Quem não me garante que por questões ideológicas, em algumas reportagens, que baseada totalmente em fonte, ela de fato foi criada, eu não estou acusando, tá? Eu estou fazendo um raciocínio. Quem me garante que algumas reportagens que de fato, por exemplo, querem atacar o Bolsonaro baseado em fontes que eles não revelam, até onde essa reportagem realmente foi baseada numa fonte, em uma pessoa entrevistada que eles não querem abrir quem foi, ou eles não inventam uma narrativa e se escondem nesse direito constitucional deles de não revelar a fonte. Então, só o fato de poder ter isso já não garante transparência. Mais especificamente nessas reportagens, onde se fala que conversou com uma fonte, mas não quer revelar a fonte. Então, aí para mim já não tem transparência nenhuma. Obviamente, não é culpa da Folha de São Paulo, mas a nossa Constituição permite que isso seja feito. E os jornais, muitas vezes, na minha interpretação, se utilizam disso para criar narrativas. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas isso para mim já não significa transparência. Então também já questiono isso. Qualidade e agilidade. Bom, agilidade, vamos considerar que ok, ágil.
Qualidade para mim também, como credibilidade já está contaminada e transparência, então automaticamente também, na minha interpretação, já não tem qualidade. Seguindo, baseadas nos princípios editoriais do grupo. Então, começar a frase de novo. Produzir informação e análises jornalísticas com credibilidade, transparência, qualidade e agilidade baseadas nos princípios editoriais do Grupo Folha. Independência, espírito crítico, pluralismo e apartidarismo. Agora vamos parar nessas duas últimas palavrinhas. Pluralismo e apartidarismo. Pessoal, essa eu deixo para vocês. Na visão de vocês, o jornal Folha de São Paulo tem pluralismo? Ele é apartidário? Eu não consigo... O apartidarismo eu descarto totalmente. Porque ela é partidária, assim, de todos os partidos da esquerda. Da centro-esquerda até a esquerda. Então, esse de apartidarismo é um textinho bonito para inglês ver. Pluralismo, eu acho que para cada colunista ou algum comentarista de direita, você tem 50 de esquerda. Então isso para mim não é pluralismo. É um pluralismo fake, é artificial. Ele acaba sendo sufocado pela maioria que é esquerdista, na minha interpretação. Então também, a gente ainda tá falando de missão, hein? E tá sendo fácil desmontar todo o texto. A gente vê que eles não estão seguindo a sua missão. Seguindo, por meio de um moderno e rentável conglomerado de empresas de comunicação que contribua para o aprimoramento da democracia e para a conscientização da cidadania. Aqui eles estão falando de democracia, né? Aprimoramento da democracia. Bom, a Folha de São Paulo costuma ter colunistas que defendem muito Cuba, Venezuela, Angola, o governo autoritário da Argentina, que parece que é democrático porque foi eleito, mas a gente sabe que o espírito não é democrático. E não só isso, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, a Folha de São Paulo está vendendo espaço publicitário para a China, tá? Então isso aqui é do mês passado, é recente, é de outubro. Patrocinado Folha. Conteúdo sob responsabilidade do patrocinador e aqui vem uma agência chinesa. E aqui estão puxando o saco do Xi Jinping, que é o ditador da China. Então a Folha, que diz que preza pela democracia, pelos valores democráticos, está dando espaço no seu jornal para que uma ditadura de esquerda faça seu proselitismo, faça sua propaganda. Será que realmente eles estão totalmente preocupados com democracia quando permite que no nosso país um conteúdo ditatorial seja propagado, dado que a Folha tem grande alcance? Então essa é a pergunta que eu faço. Deixo aí para vocês responderem. Coloquem nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Agora vamos para a visão. Qual que é a visão do Grupo Folha de São Paulo? Consolidar-se como o mais influente grupo de mídia do país. Ok, beleza. Isso aí toda empresa busca ganhar espaço e dominar. Agora, para mim ela está perdendo a influência justamente por por não ter credibilidade em todas as reportagens, principalmente no caderno de política, tá? Isso é a minha opinião, não estou cravando, é uma opinião. E pela questão da transparência também. Então, para mim, ela também, por não estar seguindo a sua missão, ela não está conseguindo cumprir a sua visão, que é de ser o grupo mais influente. Para mim, ela está perdendo alcance, tá? Então, também a visão fica prejudicada. Quais são os princípios e valores do Grupo Folha de São Paulo? Independência econômica e editorial. Compromisso com o leitor. Bom, aqui já coloco Que leitor? Qual eleitor que eles estão falando? Porque, por exemplo, eu não vejo o eleitor, não, se eu falei eleitor é errado, leitor. Com qual leitor eles estão falando? Por exemplo, eu não vejo leitores de direita, conservadores, apoiadores do Bolsonaro, satisfeitos com a Folha. Por quê? Porque, na minha interpretação, o compromisso da Folha não é com esse segmento da população, com esses leitores. É com outro leitor, é com outro espectro ideológico. Então eu acho que teria que complementar essa frase. Compromisso com o leitor esquerdista, progressista, enfim. Aí ficaria certinho. Ética. Bom, aí deixo para vocês o que vocês acham sobre isso. Defesa da liberdade de expressão. Bom, aqui realmente é piada de mau gosto. Eles aplaudiram a prisão do Oswaldo Eustáquio, aplaudiram toda essa perseguição
que o judiciário tem feito ao Alan dos Santos, do Terça Livre. E aqui vocês não precisam gostar ou concordar com o Oswaldo Eustáquio e com o Alan dos Santos, tá? Eu tenho algumas restrições, também tenho algumas críticas. Mas daí a aplaudir toda essa perseguição, toda essa censura que estão fazendo, aí tem um oceano de distância. Assim como eu também eu tenho assim repúdio da forma como a Folha de São Paulo aborda a política, nunca passou pela minha cabeça fechar a Folha, censurar a Folha, nunca, nada. Talvez porque eu não seja um esquerdista, então não consiga ter esse chilique seletivo. Mas eles não podem falar que defendem liberdade de expressão. A impressão que eu fico é que eles defendem a liberdade de expressão daqueles que pensam como eles. Aí sim. Então eles poderiam até complementar essa frase. Defesa da liberdade de expressão daqueles que pensam como nós. Aí seria perfeito. Eles falam também que faz parte dos princípios e valores, defesa da livre iniciativa, ok. Pioneirismo, bom, aqui não tenho muito como rebater, tá? Não me aprofundei no assunto. E respeito à diversidade. De novo, aqui teria que complementar essa frase. Respeito à diversidade dentro do espectro ideológico que a gente acredita. Aí sim estaria perfeito. Tá? Então, pessoal, penso eu, depois de ler com vocês, missão, visão, princípios e valores, que a Folha de São Paulo, a sua diretoria, os seus conselheiros deveriam olhar de novo e, de fato, começar a seguir à risca aquilo que eles propuseram a ser e aquilo que eles se propuseram a fazer ao longo do tempo. Fico com a impressão que esse texto aqui, uma vez escrito, eles nunca mais olharam. É uma impressão. Vocês concordam comigo? Vocês também têm essa mesma percepção? Bom, pessoal, é isso. Comentem se vocês concordam com a minha análise ou não. Se não concordam, por quê? E se concordam também, quais pontos concordam. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.